Então, vamos lá, mais uma vez. Respira fundo, porque hoje essa aula ela é muito importante, tá? Vamos lá. Qual a energia que você herdou da sua mãe, né? A gente herda, homens e mulheres, nós herdamos a nossa energia feminina de acordo com o modo que a nossa mãe nos ensinou. Então, tu imagina se você aprendeu a ser masculina com a mãe. Qual o teu conhecimento de feminino? Né? Qual o conhecimento de feminino? Será que feminino estava no pai? Então, olha o tipo de relacionamentos que você atrai quando ocorre essa dinâmica. Esse é só um exemplo, tá? Então, a mãe é, sem dúvida nenhuma, tá? Uma das figuras mais marcantes no desenvolvimento da identidade feminina, né? Então, a sua presença ou a ausência, né, ela vai moldar não apenas a sua visão sobre o que significa ser mulher, mas também como você se coloca no mundo e nos teus relacionamentos, tá? Seus relacionamentos amorosos, profissionais, sociais, nas amizades, enfim, todo tipo de relacionamento, mas principalmente no relacionamento amoroso, relacionamento com os filhos, ok? No entanto, quando a energia feminina da mãe ela está ferida, desconectada ou distorcida, essas marcas vão se transferir como herança emocional, influenciando profundamente a maneira de como você, mulher, vive a sua própria feminilidade. Mas calma aí, o intuito aqui não é culpar a mãe por isso. É que a gente entenda as nossas dinâmicas, que você entenda a sua dinâmica frente a relacionamentos, entenda aquilo que você está repetindo, né, ou aquilo que você recebeu como ensinamento, como crenças, né, e essa repetição de padrão ela vem acontecendo e não começou na sua mãe, tá? Ela vem atrás, vem lá na avó, na bisavó, e isso pela época, né, muitas perdas precoces de marido que iam para a guerra e acabavam não voltando, né? Até tem aquele ditado, foi comprar cigarro, não voltou mais, né? Então, um exemplo, né? O que aconteceu com a história deles faz parte da tua história, tá? Então, não é achar culpados, ok? Então, a mãe é, em muitos aspectos, a primeira figura que nos conecta ao feminino. É dela que a gente recebe o feminino, independente de como era o feminino dela. Foi assim que a gente aprendeu, tá? Então, por isso tem muitos homens, por exemplo, que viu o masculino na mulher, na mãe, e ele aprendeu que aquilo é comportamento da mulher, né? E aprendeu que o pai era mais omisso, o pai foi embora, então hoje esse homem também tem essas dificuldades de se relacionar, né? Que a gente fala assim, ah, tem que se desapegar da mãe, é o filhinho da mamãe, né? Então, não é nesse sentido pejorativo aqui. Dentro, inconscientemente, ele ainda permanece naquele compromisso de responsabilidade com a mãe, seja emocional, financeira, né, física, segurança, né? Isso ele pode ter tido também, principalmente ele vai ter esse comportamento de zelo se ele tem ainda uma raiva do pai, né? Isso também. Mas se ele não está, simplesmente o pai faleceu, ele também tem as dinâmicas que vai acabar sendo conectado com a mãe, e esse homem aprendeu que a mãe dá conta de tudo e por isso que ele atrai você, mulher, que tem energia mais masculina. Mas por que você é masculina? Por causa disso que a gente está conversando aqui, tá? Então a mãe, muitas vezes, né, ela é a tua referência, então, como mulher, como esposa. Ah, Luiz, ela não é referência para mim, não. O relacionamento dela com meu pai era um tendel. É uma referência, né? É uma referência, mesmo que tu não concorde, mas é uma referência. Um ladrão é uma referência para nós. Um assassino é uma referência para nós.
entende? Um cara inteligente é uma referência para nós. Um cara próspero, uma mulher próspera é referência para nós. Aquela mulher que consegue ter um relacionamento próspero, extremo, né, que faz todo o papel de elegância lá no seu feminino e faz muito sucesso profissional, eu tenho certeza que é uma referência para vocês. Só que existe a referência que tu concorda e que tu não concorda. Mas ambas as referências tu deve aceitar. Essa é a diferença e isso eu vou bater nessa tecla até o final desse curso. Você tem que aceitar tudo como foi. Aceitar não quer dizer concordar. Eu aceito que a minha mãe era narcisista comigo. Aceita, porque tu não pode mudar o que já passou, né? Você pode mudar a escolha que você está querendo viver e sentir aquele momento do acontecimento hoje. Aquele acontecimento não está mais. Hoje tu pode estar escolhendo viver na situação de vítima porque a tua mãe era narcisista. Mas só que tu foi vítima lá atrás, quando criança, quando adolescente, quando dependia dela. Hoje tu tá adulta. Hoje tu acolhe essa criança. Acolher essa criança quer dizer, poxa, é verdade, ainda estou vivendo naquele sentimento infantil, né? Hoje eu sou adulta, eu posso escolher a vida que eu estou escolhendo. Ah, mas a vida que eu estou escolhendo não tá legal. O que que eu tenho que mudar? Tem que mudar isso, mudar aquilo. Então faça você a sua mudança que você gostaria que a tua mãe fizesse, ok? Então, ou seja, quando uma mulher, tá, ela acaba crescendo num ambiente, ela acaba trazendo isso como lealdade, tá? Principalmente aquilo que ela julga, cobra, sente pena. Isso acontece com o homem também. Então, a mãe ela é muitas vezes é o feminino, muitas vezes não, é o feminino, tá? Que vai nos relacionar com o mundo ao meu redor, tá? Então, o feminino é o aqui e agora, é o que está na minha volta, ok? Então, quando uma mulher cresce nesse ambiente em que a energia feminina, tá? Energia feminina da sua mãe, ela está muito ferida, desconectada ou distorcida, ela tende a carregar as mesmas feridas, você mulher, tende a carregar as mesmas feridas que podem se manifestar em comportamentos, crenças limitantes, padrões emocionais repetitivos, e essas feridas elas vão afetar a sua autopercepção e a maneira como você se relaciona com o seu parceiro. Então, com a sua carreira também profissional, né? E com uma vida financeira também, tá? A mãe é a que nos conecta com o sucesso, com o merecimento, com o recebimento, tá? Com o dinheiro, ela nos conecta. E quem faz a roda girar, faz eu multiplicar o dinheiro, faz eu ter ação, execução para realizar o meu sucesso profissional, para eu me posicionar, para botar limites, para eu lidar com a frustração de frustrar os outros, né? Que aí entra a dependência emocional, entra diversos outros fatores que nós vamos ainda falar aqui dentro desse curso. Isso é energia masculina, que é a paterna. Então, imagina, se o teu pai não tem esse poder de posicionamento, de firmeza, de execução, da onde tu recebeu o masculino? Ok? Mais um fator intrínseco aí, que tu acaba recebendo, provavelmente o masculino da sua mãe. Então, você cresceu como a superpoderosa, não é mesmo? Então, é, vou te dar um exemplo também. Se a mulher cresce em um ambiente em que a mãe estava constantemente sacrificando-se, né? Em detrimento, por exemplo, das suas próprias necessidades. Ela estava visando somente aquilo que ela necessitava, né? Ou vivia um estado de frustração extrema, estava sempre frustrada, reclamando da vida, né? Com baixa autoestima, né? Sem se sentir valorizada. Então, você pode inconscientemente internalizar, né? De forma inconsciente esses comportamentos. E observa que às vezes a gente internaliza aquilo que a gente não gosta. Aquilo que eu não gosto da minha mãe. Pô, minha mãe tá sempre reclamando da vida, não sei o quê, papapá.
Aí quando tu te pega no teu dia a dia, se tu parar para prestar atenção, tu tá ali reclamando também, reclama do marido, reclama disso, reclama daquilo, reclama da fila do banco, reclama do engarrafamento, tu tá numa viagem e não consegue aproveitar, tá num shopping, não se sente bem, por exemplo, para tomar um café, se sente incomodado pelo tumulto que está na volta, pelo monte de gente, né? Ou seja, não é o fato das pessoas te incomodarem, não é o fato do trânsito parado, é o fato de internalizar que tu não pode o quê? Te permitir a aceitar estar feliz, tá? Te permitir a aceitar estar plena com a vida, né? Reclama sempre do marido, aí vai lá, reclama do marido porque o marido tirou a barba, reclama do marido porque o marido não tá com sapato preto, tinha que estar com sapato branco, sabe? Tem que estar sempre reclamando, sem conseguir enxergar o outro como ele é, sem aceitar o outro como ele é. Por quê? Porque eu não aceito os comportamentos da minha mãe. A mãe é a aceitação pela vida. Então, se eu não aceito a minha mãe, eu não aceito a minha vida. Então, eu estou sempre reclamando de tudo, né? Ou me sentindo frustrado ou com baixa autoestima, achando que o problema são as pessoas, e não são. Se tu trocar sempre o ator, né? A pessoa que tu está mencionando, troca a pessoa e bota outra pessoa com os mesmos comportamentos. Tu não vai te incomodar também? Então, quem é que te incomoda? É a pessoa ou é o comportamento dela? Mas por que que esse comportamento te incomoda? Porque o comportamento da tua mãe te incomoda. Então, ressignifica a tua mãe, aceita a mãe, porque a mãe é a origem, tá? É a origem da vida. Eu aceito a mãe, eu aceito a vida, tá? Eu aceito as limitações dela e deixo isso com ela. Aí eu aceito a vida também, ok? Então, para que você, mulher, né, possa acessar o seu verdadeiro feminino, é essencial, então, que você ressignifique, então, essa energia que você recebeu da sua mãe. Isso envolve um processo de cura e libertação de crenças e padrões herdados, né? Para que você possa, então, abraçar essa versão feminina que seja empoderada, saudável e equilibrada e se permitir assim então um relacionamento saudável. Por que que tu não trata então o teu marido, né, com aquilo que você não gostaria, não gostava que o modo que a tua mãe tratava o teu pai? Faça exatamente aquilo que você acha que é a solução para o relacionamento deles. Faça você com o seu. Faça você com o seu. Trate bem o seu marido se a tua mãe tratava mal o teu pai. Se a tua mãe era muito masculina e não dava espaço para o teu pai, eles viviam brigando, dá espaço para o teu marido, né? Veja até onde vai o masculino dele. Com certeza vai aumentar a admiração e o respeito dele em relação a ti, te enxergando como mulher. Isso vai melhorar o libido do casal, a admiração do casal, a união do casal. Vocês vão se divertir mais, vocês vão dar mais risada, vocês vão conseguir passear mais. Vai ser um outro clima se você ressignificar aquilo que você está cobrando excessivamente do seu marido, né? Não queira a metade da laranja se você é a metade do limão. Não tem como, né? Não tem como. Isso é uma construção. Você nunca vai achar o par perfeito do modo que as suas expectativas estão lidando. A solução não é separação. Observa casais que se separam uma vez. Elas vão se separar duas, vão se separar três, vai vir outro e vai ver que, arrumei um outro marido, mas ele é igualzinho. No começo ela até diz assim, nossa, esse sim, esse é o par perfeito, ele é diferente, ele me trata bem, só que esquece que tem a parte da paixão. Depois que termina a paixão, eu quero ver se é amor. Só que esse amor romantizado não é o amor essencial para manter uma relação. O amor de casal é um amor onde os dois se doam inteiramente um para o outro. Eu estou preocupado com a saúde emocional da minha esposa, a minha esposa está preocupada também com a minha, né? Mas ela não fica, isso não quer dizer que eu vou ser pai dela e ela vai ser minha mãe. Existem limites para isso, né? Uma coisa é eu depender do apoio emocional da minha esposa, outra coisa é ela depender do meu apoio emocional. Entende? Se eu dou, eu vou dar sim o apoio emocional para minha esposa, mas para minha esposa. Mas isso tem que ser espontâneo, né? Isso tem um limite, ela não vai ficar dependente disso, e nem eu dela.
entendeu? O problema está na dependência, ok? Então, esse processo de ressignificação, ele é muito libertador, tá? Pois ambos, pois vai permitir, na verdade, né, que a mulher ela se reconecte com o que é genuíno seu, o que é genuíno do sentir, da intuição, tá? Do acolhimento, do amor, do carinho. Se tu é mulher e não tem esse poder de amor, compreensão e carinho, como é que tu vai exigir isso do homem? Que é no masculino que não tem essa conexão interna. O masculino ele é externo, a mulher ela é interna. Ou seja, a energia masculina predominante ela é externa e a energia feminina predominante ela deve ser interna. Aí tu olha, tu uma mulher masculina, então tu tem uma energia externa. Que tipo de parceiro tu vai adquirir? Se tu adquirir também numa externa e no outro externo, os dois no masculino, cadê o amor e a compaixão aí? Cadê o entendimento e a compreensão? Não vai ter. O que que acontece com dois masculinos extremos? Eles exercem porque nos dois masculinos extremos, na verdade, não existe extremidade. O que existe é infantilidade. E não vão saber lidar. Qualquer coisa vão entrar no box. Vai começar a dar desavença e pode dar briga, inclusive física, quando isso acontece, tá? Então, o papel do feminino ele é um papel de harmonia, de valorização, de cuidado. Então, tu imagina uma mulher na sua plenitude feminina exercendo esse papel. Já pensou? Você sendo o termômetro emocional da sua casa, que é o feminino, aí eu te pergunto, como está essa harmonia emocional dentro da tua casa? Se você só reclama, se você fica reclamando do marido, acha tudo pesado, tô sobrecarregada, tô não sei o quê. Cada um vai ter o seu papel. Claro, vai depender para sobrecarga o modo que está o seu marido, mas o modo que o seu marido se comporta já é o modo que tu te comporta. Se tu muda, o teu marido tende a mudar. Não é tu querer mudar o marido, tu tem que mudar a ti mesmo, mudando os teus comportamentos, né? Fazendo aquilo que tu sabe que tem que fazer, mas não consegue porque fica julgando o modo que a tua mãe fazia, de repente, ok? Ou tá lá dizendo assim, é isso aí, mãe, nós somos super poderosas, nós não vamos depender de homens, homens não prestam, né? Tu tem razão. Se tu ainda expressa isso, o caso é mais grave do que a gente imagina. Vai ter um pouquinho mais de dificuldade para conseguir movimentar. Mas se tu não expressa, mas um dia tu escutou que realmente meu sistema é assim, tu conseguiu identificar e realmente tu tomou para si isso dentro de ti e está querendo mudar isso, show de bola. O resultado vai ser muito rápido, ok? Então, a mãe, sem dúvida, é as figuras mais marcantes, tá? Então, entendendo, então, essa energia masculina herdada, né? Que é o aspecto de conexão, receptividade, criação, nutrição e intuição, tá? Quando essa energia ela é saudável, ela flui com equilíbrio, tá? Ela permite que a mulher exerça o seu papel em diferentes áreas da vida sem perder a sua essência. Esse é o foco, tá? A mulher tem problema da mulher ser masculina? Não, não tem problema. Eu digo ainda assim, eu digo ainda para os meus amigos, para os meus mentorados, digo assim, cara, tu tem a melhor mulher do teu lado, que é a mulher masculina. Só que a mulher masculina, ela tem o masculino dela, ela só precisa doutrinar esse masculino para, na verdade, colocar em prática para a sua vida profissional, para a sua autoestima, para o seu sucesso, para a sua. Gosto muito de falar de independência financeira, mas quando se casa, a independência ela é conjunta, tá? Então, ela consegue essa busca e eu sou de acordo e apoio e oriento e digo que mulher tem sim que trabalhar. Não estou falando que a minha tem que trabalhar, não, mas pensa comigo. A mulher, ela pode escolher, e tá tudo bem. O cara quase derrubei a câmera. Olha, e aqui, pessoal, é assim, tá? Não tem edição. Esse vídeo vai assim mesmo. Não tem edição, porque eu não tô afim de perder tempo, ok? Não tô afim de perder tempo, certo? Então, vamos lá. Continuando.
a mulher, ela precisa sim trabalhar, porque a questão ela não é em relação somente a dinheiro, mas poxa, né? Por mais milionário que o cara seja, a mulher trabalhando, ela tem a sua autoestima, ela tem a sua segurança, né? Ela não precisa ficar pedindo dinheiro para o marido, né? Ah, mas a gente tem conta em conjunta, ok. Meu marido não me cobra nada, ok. Mas com certeza a tua realização e a tua autoestima, realização pessoal, se tu trabalha, tu tem teu dinheirinho, tu sabe que tá ali, né? Tu não precisa sustentar a casa, sabe? Mas a autoestima da mulher no masculino, cara, exercendo isso para o profissional e se permitindo ao feminino a aceitar, sabe? Com respeito, claro, de um homem que te respeite também, né? Mas primeiro tu tem que abrir esse espaço, fazer essa mudança para ver se realmente teu marido te respeita ou não. Porque ele pode não estar te respeitando porque ele se sente confrontado. E isso acontece. Dois masculinos não dá. É como dizer assim, oh, aqui não dá, né? O que eu tenho aqui embaixo só tem espaço para um, né? E eu espero que tu tenha outra coisa aí, né? Entende? Então não dá, vai dar conflito, cara. A mesma coisa que vai ter conflito quando os dois estão na calmaria. Aí os dois, pois é, tu vê, a gente está com dificuldade financeira. Pois é, mas é que eu ganho pouco, eu não sei, eu entendo, né? A gente ganha pouco, o governo aumenta imposto. Pô, cadê o masculino da ação aí, cara? Né? Então, quando tu aflorece isso, tu não vai nem conseguir chegar perto ou ficar perto de alguém que fica reclamando lá da vida pelo valor do feijão, porque a gasolina aumentou 10 centavos. Poxa, vai vender 3 águas aí, no máximo aí, e tu já paga a diferença de valor e daria 10 centavos a mais em um tanque de gasolina. Então, cara, não é assim, né? 10 centavos só para, né? 10 centavos que aumente 10 centavos na gasolina, em 50 litros é R$ 5. Tu vende 3 águas a 3 pila, dá R$ 9. Tu já ganhou 2 meses ali de aumento da gasolina, ou 2 tanques de gasolina. Então, cara, não é assim. É olhar, não ficar olhando para o problema, mas ver o problema e ficar olhando para a solução. Esse é o masculino. Ok? A energia masculina, ela olha para a solução, ele é o solucionador de problemas, seja o homem ou seja a mulher, ok? Então, mas quando a energia, então, feminina, ela está ferida, ela pode apresentar algumas formas, né, de que enfraquecem essa mulher, como, por exemplo, submissão extrema, ou seja, abandonar os seus próprios desejos e opiniões para agradar os outros, né? É isso que eu estou falando, por exemplo, questão a trabalho, ou questão assim, eu preciso ajudar a minha mãe está me pedindo, eu tenho que ir lá, meu pai está me pedindo, eu tenho que ir lá, mas eles têm condições de resolver. Ou seja, não te interte lá, te interte com a tua vida e com a vida do teu parceiro, com a vida do casal, né? Controle excessivo, que é o inverso, né? A tentativa de compensar inseguranças. Então, muitas vezes gerando tensão nos relacionamentos. Eu cobro o tempo todo do meu marido, cobro dos meus filhos. Isso, na verdade, é uma insegurança própria de que nada pode sair do controle. Eu vou viajar, tem que estar tudo. Não posso errar, não posso errar. Ou seja, quantas cobranças você teve na sua infância? Que você, quando errava, você era cobrada, ou você era cobrada ao extremo, né? Às vezes até apanhava se fizesse coisa errada, né? Um simples fato de quebrar um copo, né? Eu venho da geração, eu sou dos anos 80, sou de 81. Naquela época, por exemplo, estavam olhando o jornal, Deus o livre, tu abria a boca, sabe? Tu abriu a boca no jornal, se brincar, tu levava um tapa na orelha porque tu falou na hora do jornal, ainda mais se é um assunto que o teu pai ali está concentrado. A gente vem dessa geração. Aí hoje, por exemplo, não se pode bater em filhos, né? Claro, a gente não deve bater com certeza nesses extremos. Pô, coisinha pequena, só fala pro filho, tira o filho dali. Agora, se o teu filho chegar e levantar a mão para tua mulher, se ele está pronto para bater, ele está pronto para apanhar. Esse é um exemplo, né? Então, existem coisas, situações e situações, mas para eu não chegar ao ponto de bater num filho, por exemplo, eu tenho que ter uma energia masculina ativa.
né? Que é de frustrar o filho, de dizer não, de colocar limites, de cobrar limites. Se ele falar alto, eu falo mais alto que ele. Eu mostro para ele, mas sendo firme, não me comparando de igual para igual, não me colocando numa situação de irmãos ou de amiguinhos, né? E a mulher, ela tem que ter um masculino quando o marido dela está ausente para ter esse posicionamento. Mas quando ela está em casa, quem tem esse posicionamento deve ser o homem, deve ser o marido. Mas muitos homens hoje vê a mãe batendo boca com o filho batendo boca com a mãe, e diz assim, ah, eles que se entendam. Poxa vida, né? É nesse sentido. Então, a mãe é o carinho, é o acolhimento, deixa o filho ter essa percepção que a mãe é a que acolhe e o pai é o que resolve. O pai nem sempre, o pai nunca vai agradar emocionalmente um filho, porque ele é o que bota limites. Não faz isso o filho ter essa raiva da mãe, entende? No relacionamento. Então, o pai está dando a murra lá no filho, está dando a cobrança, dando as expectativas, né, frustrando o filho, a mãe fica quietinha. Vai doer? Vai, muito. Deve doer, né? Porque está no feminino dela. Agora, terminou, a mãe não vai lá ficar abraçando e acolhendo. Não, ela tem que ser cúmplice do pai naquilo ali. Ó, viu? Ó, o teu pai teve que fazer isso contigo, tá vendo? Teve que fazer isso contigo, teve que te cobrar, mas, né? Não, o papai fez certo, é assim mesmo, tá vendo? É essa linguagem. Agora, o que acontecia na tua infância quando isso acontecia? Né? O que que tu olhava para isso? A tua mãe não explicava, podia ficar num canto lá e não dava bola, ou quem fazia isso era a tua mãe, e o teu pai ficava mais omisso. Então, essas dinâmicas tu observa e vê se era masculino saudável e ferido, ou se era feminino saudável e ferido, tá? Então, uns exemplos práticos, né, de padrões herdados, né? Padrão de autossacrifício. Um exemplo, tá? Uma mãe que sempre colocava as necessidades da família acima das suas, tá? E esquecendo de cuidar a si mesma. O que que ela está passando para você? A filha cresce acreditando que ser uma boa mulher significa abdicar dos meus próprios sonhos. Aí tu vira a salvadora, aquela que não sabe dizer não para os outros, que eu não posso frustrar, não posso magoar. Ou seja, eu tenho apenas que fazer o outro feliz, tá? Esse é o autossacrifício. Ou seja, essa mulher ela pode se tornar uma pessoa que vive para os outros, sem sentir a satisfação pessoal, né? Um outro padrão de frustração e insatisfação, por exemplo, né? Uma mãe que vivia reclamando da sua posição na família ou da falta de reconhecimento. Aquela mãe que reclamava assim, ah, eu sou mais cozinheira do que mãe. Vocês não me enxergam, vocês não agradecem aquilo que eu estou fazendo por vocês, né? Então tá sempre frustrado. Ah, tu vê, eu queria ter um carro, eu não tenho. Eu queria ter um salário melhor, mas não tenho. Eu queria poder trabalhar, mas o teu pai não queria que eu trabalhasse, por isso eu me abdiquei. Que não, e começa a reclamar da vida. O que que vocês têm que olhar? Que essas foram as escolhas dela e você pode fazer diferente, tá? Então, o impacto desta mãe é que a filha desenvolve, né, a dificuldade em criar uma independência emocional saudável. Então, eu fico sempre dependente de que o meu marido tenha que me fazer feliz, né? De que o meu emprego tem que me dar riqueza. Eu fico sempre nessa dependência. Será que as pessoas estão gostando de mim? Ah, mas ele nunca falou que me ama, né? O que que elas estão conversando ali? Elas devem estar falando de mim. Ah, e a fulana falando de mim, eu não acredito. Sabe? Fica nessa dependência emocional e não cria a inteligência emocional de se sentir independente emocionalmente, independente do que os outros pensam ou falam sobre mim. Eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para agradar a mim mesmo. E outra, quando tu atinge um sucesso profissional, o que tu mais vai receber é crítica, tá? Por exemplo, olha o Pablo Marçal. Tem muita gente que elogia, mas olha quantas críticas ele recebe, né? Olha um presidente de clube já recebe. O prefeito recebe muitas críticas, mas está ali pela maioria, quando vê que se reelege. E o que mais tu enxerga é crítica. Se ele não sabe lidar com crítica, se ele sofre de dependência emocional do que os outros pensam ou agem, jamais vai ocupar um cargo público, por exemplo. Jamais vai ser uma pessoa de referência pública, né?
Então, é esse exemplo de eu conseguir lidar com essa independência, tá? Então, é, eu tô aqui com uma colinha, tá? Para base, porque é muito conteúdo, tá? Então, aqui eu acho que eu já me perdi aqui, né, da dependência emocional. Então, o resultado da dependência emocional, né, em seus relacionamentos, ela pode buscar constantemente aprovação, tornando-se insegura ou dependente emocionalmente. E aí, tu vê aquela mulher que gostaria que o marido fosse mais carinhoso, mais atencioso, né? Só que a atenção, às vezes, e o carinho do marido está justamente no trabalho, de levar o sustento, de levar a melhor qualidade de vida. E essa mulher, ela deve ter essa conexão com esse marido e incentivar ele, sim, a fazer mais dinheiro, entende? E isso ele vai ser muito admirado, e com essa admiração, com certeza, tu vai passar a ter mais atenção e mais carinho, porque ele vai se sentir admirado, completo, sabendo que tem uma mulher que está no seu feminino, submissa a ele, né? Porque ela está incentivando ele. Isso é uma submissão, que é estar em missão. A gente viu sobre isso numa aula anterior, né? Nas aulas anteriores. Então, o marido ele se sente pleno e com certeza ele vai te ter retribuir na plenitude masculina também, ok? Então, próxima aula nós vamos falar sobre o modo de ressignificação disso, ok? Para não ficar muito longo essa.